Muy bien, muy buenos días a todos y bienvenidos a la Casa de América, señor vicepresidente del Congreso, Marcos Pereira, señor embajador, señores diputados, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva sesión de la Tribuna F Casa de América. Como ustedes saben, por esta casa han pasado numerosos presidentes, ministros, congresistas de los países latinoamericanos y ya hemos realizado 70 tribunas F Casa de América. Doy la bienvenida a José Manuel Sanz, director de Relaciones Internacionales de F, institución con la que colaboramos muy estrechamente. Decirles que después de la intervención del señor embajador que presentará a nuestro invitado de hoy, tendrá la palabra el vicepresidente Pereira y, por último, los que deseen formular una pregunta, por favor, por escrito en los cartones que tienen ustedes en su silla, lo pueden hacer y José Manuel moderará el debate. Y nada más, señor vicepresidente, muchas gracias por venir aquí. Es un honor tenerle aquí. Brasil es un país muy importante, con un gran peso en la escena internacional, regional y, desde luego, para España es un país con el que mantenemos estrechos vínculos políticos, económicos, culturales. Por lo tanto, tenemos el mayor interés en escuchar sus palabras y bienvenido otra vez. Querido embajador, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Querido embajador Antonio Pérez Hernández Torra, señor José Manuel Sanz, senhores deputados Gilberto Abramo e Silvio Costa Filho, demais membros de la delegación brasileña, senhor Vanderlei Tavares, embajadores, membros del cuerpo diplomático, señoras y senhores. Tengo hoy el más grande honor de introduciros al vicepresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, el diputado Marcos Pereira. El diputado Marcos Pereira es uno de los políticos más prestigiosos y reconocidos por todos sus pares como un profesional serio, competente y muy atento a la realidad política y económica de Brasil. Marcos Pereira es conocido en el Congreso brasileño como el equilibrista, por su notoria capacidad de hacer puentes entre partidos de distintas siglas e ideologías, de hablar con todos, de privilegiar el diálogo político y la democracia. Marcos Pereira es el presidente nacional de su partido, Republicanos, desde el año 2011. Se trata de uno de los partidos más importantes hoy día en Brasil, que reúne 32 diputados, un senador, además de muchos diputados de asambleas estaduales y alcaldes de ciudades importantes como Río de Janeiro. Antes de ser vicepresidente de la Cámara de Diputados, Marcos Pereira ha sido ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios durante el gobierno Michel Temer, del 2016 hasta el 2018. Fue precisamente en este momento que he tenido el privilegio y el honor de conocerlo. Marcos Pereira ha ejercido con maestría sus atribuciones al frente del ministerio, por lo que ha desarrollado un profundo conocimiento de la economía brasileña, especialmente del sector productivo, sus desafíos y oportunidades en mercados exteriores. Tuvo un rol particularmente importante en el relanzamiento de las exitosas negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Por su experiencia, Marcos Pereira está ciertamente al tanto de las medidas que se hacen necesarias para dinamizar aún más la economía de Brasil, crear renta y empleos para la población brasileña. El diputado Marcos Pereira es formado en Derecho, con posgrado en Derecho y Proceso Penal, y fue profesor de Derecho Penal entre los años 2010 y 2012. Así que antes de ingresar en la carrera política, Marcos Pereira ha tenido actuación muy destacada en su oficina de abogados en São Paulo.
Ha integrado la Comisión Especial de Derecho Empresarial del Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil y es miembro fundador de la Comunidad de Juristas de Lengua Portuguesa. Marcos Pereira también tiene larga experiencia como vicepresidente de la red de Record de televisión, una de las más grandes cadenas de comunicación del país. Como prueba de su gran versatilidad profesional, Marcos Pereira también es autor de artículos y libros, como por ejemplo El uso de la información como noticia del crimen ambiental. En los días corrientes, en la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, Marcos Pereira ha sido de fundamental importancia para que se pudiese avanzar importantes reformas estruturales promocionadas tras la llegada al poder del presidente Bolsonaro, principalmente en el campo de la seguridad social. Esa fue la primera de una serie de reformas a que se dedican hoy el gobierno y el Parlamento de Brasil, como por ejemplo la reforma tributaria y administrativa, y todas fundamentales para una economía moderna y competitiva en el escenario mundial. El vicepresidente es, además de todo eso, un amigo de España. Ha decidido poner en la agenda del Congreso brasileño para 2020, en coordinación con el Grupo Parlamentario de Amistad Brasil-España, la celebración de una sesión solemne en honor a los 150.000 inmigrantes españoles y sus descendientes que viven hoy en Brasil. El vicepresidente Marcos Pereira, por su sentido de Estado, su amor a patria y sus amplios conocimientos adquiridos a lo largo de exitosa carrera como político, empresario y abogado, tiene todas las credenciales necesarias para promocionar esta ambiciosa agenda que seguramente aportará muchos beneficios para la economía y la sociedad brasileñas. Muchas gracias y los dejo ahora con el vicepresidente de la Cámara de los Diputados, diputado Marcos Pereira. Muito obrigado. Se podem, vou falar em português, a tradução simultânea, mas vou falar de espaço. Muito bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o embaixador Antônio Pérez Hernandes Torra e agradecer pela oportunidade de estar aqui nesta manhã. Aliás, a segunda vez que venho à Casa de Espanha. A primeira foi em junho de 2017, no seminário sobre o acordo comercial Mercosul-União Europeia, ocasião que tínhamos 4 ministros dos 4 países do Mercosul e eu representava o Brasil como ministro de Comércio Exterior. Cumprimento também o José Manuel Sanz, cumprimento o embaixador Pompeu Andreucci, agradeço ao embaixador e toda a sua equipe da Embaixada de Brasil, que tem dado todo o apoio a esta missão que estamos aqui peregrinando pela Europa durante esta semana, pela Espanha, melhor dizendo. Silvio Costa Filho, meu colega deputado federal pelo estado de Pernambuco, Gilberto Abramo, também deputado federal pelo estado de Minas Gerais, ambos do mesmo partido político que sou presidente nacional, também os cumprimento. Cumprimento Paulo Roberto Guimarães, que é um amigo meu que vive aqui em Espanha e que vive em Madrid, um amigo há mais de 30 anos, em nome dele todos os demais presentes. No momento político e econômico que nós vivemos, todas as regiões do planeta é bastante instável e bastante desafiador. Aqui mesmo em Espanha nós sabemos que está passando por um processo dificultoso de eleição. Tivemos manifestações bastante vultosas no Chile recentemente. Os Estados Unidos e a China, de certa forma, travam uma guerra comercial que atinge boa parte do mundo. Há um misto de indisposição e dívida por parte
dos investidores, porque não há segurança do que pode acontecer no futuro próximo. Aí vem aquela pergunta, afinal, é a economia que pauta a política ou é a política que pauta a economia? Desde que os protestos populares eclodiram no Brasil, eu falava isso agora com o jornalista, em junho de 2013, portanto, há mais de 6 anos, temos vivido momentos de instabilidade. A presidente Dilma, reeleita em 2014, não conseguiu oferecer respostas convincentes, nem apontar um norte diante do desemprego, diante da inflação que voltava a crescer, desemprego este que atingiu mais de 13 milhões de brasileiros. Quando Michel Temer assumiu o governo, após o impeachment de Dilma, em maio de 2016, em poucos meses foi possível perceber uma recuperação, especialmente da confiança dos empresários e dos investidores. Sabemos que segurança jurídica e estabilidade política são elementos fundamentais para tomadores de decisão. Como ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do governo Temer, eu mesmo pude notar a mudança de humor tanto dentro do Brasil como fora dele. Em 20 meses de mandato à frente do Ministério de Indústria e Comércio Exterior, eu estive em 16 países, alguns deles mais de uma vez, como a China, Estados Unidos. Como já mencionei, participei aqui em Madrid do debate sobre acordo comercial Mercosul e União Europeia, participei de todos os eventos econômicos, como G20, BRICS, Fórum Econômico Mundial em Davos, com um único objetivo, de assegurar que o Brasil continuava sendo um ótimo destino para investimentos. Deixamos o acordo Mercosul e União Europeia praticamente pronto, após 20 anos de negociações e que foi, enfim, assinado neste ano. Eu participei de um grande evento aqui mesmo em Madrid, como disse. O embaixador Pompeu mencionou que fui o primeiro agente do governo brasileiro a retomar as negociações, os diálogos com a União Europeia, numa reunião com Cecília Malmström em Xangai, às margens do G20, ainda em julho de 2016. E nós sabemos que esse acordo tem grande relevância para ambas as economias, de ambos os blocos, da União Europeia como do Mercosul. No Brasil, nós conseguimos avançar em reformas importantes. Falo ainda da época do governo do presidente Michel Temer. Nós aprovamos a limitação dos gastos públicos, a flexibilização trabalhista, que reduziu consideravelmente os números de processos trabalhistas, e só não foi possível realizar a reforma da Previdência naquela ocasião porque Michel Temer foi covardemente atacado por quem deveria zelar pela justiça e pelas boas práticas do país. Em 2018, enfrentamos um processo eleitoral atípico. As forças políticas tradicionais sucumbiram diante do capitão do Exército reformado, que conseguiu vencer a disputa com a força da mobilização da internet e um discurso muito duro contra partidos e contra políticos.
embora ele mesmo tenha sido deputado 28 anos, vereador por outros 2 anos, portanto, mandatário eleito há 30 anos. O presidente Jair Bolsonaro rejeitou montar uma coalizão com partidos e não conseguiu formar uma base mínima no Congresso Nacional. Ainda assim, a Câmara dos Deputados, como também o Senado, assumiram a sua responsabilidade e elaboraram uma agenda econômica legislativa em diálogo constante com o ministro de Economia, Paulo Guedes, que resultou na aprovação, na semana passada, do nosso novo sistema previdenciário. Essa reforma previdenciária vai trazer uma economia nos cofres públicos de mais de 250 bilhões de euros em 10 anos. Avançamos também em outras pautas, como a reforma tributária que estamos discutindo, e queremos desburocratizar tudo aquilo que for possível, sem falar também na privatização e nas concessões que o governo brasileiro está propondo fazer. Nestes 11 meses do governo, Bolsonaro preferiu manter o seu discurso, muitas das vezes belicoso, discurso de campanha, e muitas das vezes de enfrentamento com o Congresso. Não foram poucas as vezes que nós verificamos embates políticos entre o presidente da República, o presidente da Câmara, entre outros atores políticos do Brasil. Isso, obviamente, não ajuda, mas, como vice-presidente da Câmara, posso afirmar que temos cumprido nosso papel constitucional. De fato, embaixador Pompeu, deputado Silvio, Vossa Excelência, que é o autor dessa frase em várias ocasiões no Brasil, tenho sido sim um equilibrista no diálogo entre as diversas matizes políticas do nosso país. É óbvio que o desdobramento político no Brasil se somam à desaceleração da economia mundial, que inclui a queda da produção industrial da China, a retração do PIB da Alemanha, devido à queda das suas exportações, a possível saída do Reino Unido da União Europeia. Tudo isso mexe com as expectativas e as ansiedades de quem gera emprego, de quem produz. A nossa vizinha Argentina, o nosso principal destino das nossas exportações, sobretudo do setor automotivo, enfrenta mais uma grave crise, às vésperas da eleição, que terminou no último domingo, e as perspectivas não parecem serem as melhores da retomada do crescimento daquele país. É um cenário pouco convidativo, reconheço, quando nós verificamos essas dificuldades geopolíticas. No parlamento, e aqui tenho 2 parlamentares comigo, eu quero dizer que nós mantemos a agenda de reformas. Dizia eu ontem, nas visitas que fizemos ao vice-presidente do parlamento, do Congresso de Deputados de Espanha, à diretoria de mais alto nível do Banco Santander, do Banco Bilbao Vizcaya, porque a nossa missão aqui é trazer uma mensagem de que as reformas vão avançar sim no Brasil, a tributária, a administrativa, e o Brasil será seguramente um país convidativo para investimentos. Nós vamos modernizar o nosso sistema tributário, nós vamos privatizar o que pudermos, o que puder ser privatizado. Eu dizia ontem, lá no Banco Bilbao Vizcaya, para os executivos do BBVA, que há 15 dias atrás almocei com o secretário de desestatização do Ministério da Economia e me disse ele que, excetuando Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras,
todas as outras empresas públicas poderão ser privatizadas. E aí temos uma oportunidade grande de investimentos com essas privatizações. O crescimento do Brasil, que antes estava previsto pelo Fundo Monetário Internacional em 2,5% em 2019, deve ficar em torno de 1%, mas já há previsões para que no próximo ano o crescimento seja na ordem de 2% do PIB. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa. O presidente Bolsonaro venceu as eleições, apoiei a candidatura do presidente no segundo turno, mas agora é momento, e ele tem já procurado fazer isso, de dialogar, de conversar com as instituições e de voltar a crescer. E os sinais já mostram que o Brasil está voltando a crescer. O índice de desemprego tem sido reduzido, a inflação é a menor de todos os tempos, a taxa de juros é a menor da história do país, o que mostra que nós estamos no caminho certo. Recentemente, dizia eu também agora na entrevista que dei, com a troca do líder do governo no Senado Federal, o presidente mostra mais proximidade para o diálogo com a classe política. O Brasil continua e continuará sendo um excelente destino para investimentos, inclusive com parcerias público-privadas. Eu tenho um conhecimento que o ministro de Infraestrutura esteve recentemente aqui em Madrid, apresentou um pacote robusto e amplo de propostas e de possibilidades de investimentos no país. O meu partido, o Republicanos, com 32 deputados, um senador, como mencionado aqui pelo embaixador Pompeu Andreucci, nós estamos e seguiremos trabalhando pelo fortalecimento das instituições, pela ordem, pelo respeito à democracia, pela reestruturação da economia brasileira, porque sendo hoje a nona economia do mundo, sendo um ponto importante no Cone Sul, nós não podemos permitir que uma ou outra colocação venha nos impedir de avançar. Eu vou já fazer algumas colocações aqui, embaixador Antônio Pérez, se me permite, que talvez já traria ou já sanaria algumas dúvidas e algumas eventuais perguntas. A grande pergunta que se tem hoje na ordem do dia, com a eleição de um presidente com viés político mais de esquerda na Argentina, é: como fica o acordo Mercosul-União Europeia, o acordo de livre comércio? Eu, antes de vir para cá, na semana passada, recebi o embaixador da Espanha no Brasil, o Fernando, e recebi também o encarregado de negócios da Embaixada da Argentina. A Argentina, no momento, não tem um embaixador designado para o Brasil. O embaixador regressou para Buenos Aires em julho e, evidentemente, o presidente, sabiamente, próximo da eleição, aguardou para ele ou, então, agora o novo presidente designar o novo embaixador, dada a relevância da economia Brasil-Argentina, que são os dois maiores propulsores da economia do bloco do Mercosul. O encarregado de negócios da Argentina, o atual responsável pela Embaixada da Argentina no Brasil, e para que os senhores saibam da relevância e do conhecimento que ele tem no assunto e no país dele, ele era até, antes de vir ao Brasil, o chefe de gabinete do ministro de Relações Exteriores da Argentina. Portanto, conhece da relevância, da importância, já passou no Brasil como cônsul e em outros cargos da diplomacia argentina. Um diplomata experiente de carreira daquele país. Me dizia ele,
na semana passada que, mesmo com a eleição, com a provável naquela altura, agora já realizada e já concreta, eleição do presidente Fernandes, ele me dizia que não via espaço para não continuação da internalização do acordo Mercosul-União Europeia. Ele achava e acha que o presidente, mesmo tendo os seus pontos de vistas mais à esquerda, não impediria o avanço, porque os demais sócios iriam impulsionar Brasil, Paraguai e Uruguai para que isso acontecesse, e também porque a entrada em vigor deste acordo é de grande relevância para a economia do Mercosul, sobretudo do Brasil e da Argentina, como também o é da União Europeia. Nós temos, para finalizar, no Brasil, a Câmara de Comércio Espanhola, com mais de 256 empresas filiadas. Nós sabemos que as 10 maiores empresas espanholas estão presentes no Brasil, nas mais diversas áreas, comunicações, a telefônica, financeiro, o Banco Santander, só para citar alguns. Na área de infraestrutura, nós temos, então, uma avenida para percorrermos juntos. É importante mencionar que, como mencionado aqui pelo embaixador Pompeu, vivem no Brasil 150 mil espanhóis ou descendentes de espanhóis, e por isso propus, juntamente com um outro deputado, o deputado Pedro Lupion, que é o presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Espanha, uma sessão solene que deverá ser realizada em fevereiro do ano que vem, para homenagear esses 150 mil espanhóis ou descendentes de espanhóis que vivem no nosso país. A Espanha é o primeiro destino de língua não inglesa de estudantes brasileiros. Tirando os países de língua inglesa, a Espanha é o primeiro destino de estudantes brasileiros. 6,5 milhões de brasileiros, e eu vou me incluir nesses 6,5 milhões de brasileiros, porque na próxima vez quero falar em espanhol, em castelhano. 6,5 milhões de brasileiros estão estudando espanhol. Depois dos Estados Unidos, o segundo maior país que estuda espanhol do mundo é o Brasil. Portanto, nós temos essa convergência cultural, turística, econômica, que vai cada vez mais nos aproximar. Por último, mas não menos importante, quero agradecer ao governo de Espanha pelo apoio na tragédia que o Brasil sofreu das queimadas da Amazônia. Não foi algo voluntário, não foi algo proposto pelo Brasil, pelo governo brasileiro tampouco. 70% da floresta amazônica está no território brasileiro. Os outros 30% são outros países. E houve queimada em outros países também. Todavia, entretanto, só o Brasil foi atacado. Eu quero informar às senhoras e aos senhores que dos 70% de toda a floresta amazônica que está em território brasileiro, 86% é preservado e continuará sendo preservado porque as nossas leis nacionais assim exigem. Queimadas existem em vários lugares do mundo. Agora mesmo, antes de vir para cá, estava assistindo a BBC e noticiavam queimadas na Califórnia, por exemplo. Eu quero me colocar à disposição para podermos continuar trabalhando em prol do crescimento dessa relação Brasil-Espanha. Informo as senhoras e os senhores que o Brasil tem hoje
o Congresso Nacional mais reformista da história da sua recente democracia. Nós vamos trabalhar pela segurança jurídica, pela previsibilidade, pela estabilidade, porque assim todos nós ganharemos. É um jogo de ganha-ganha. O Brasil ganha, a Espanha ganha, o Mercosul ganha, a União Europeia ganha. Os cidadãos ganharão. Muito obrigado. Muchas gracias, vicepresidente, y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Antonio, por acoger una nueva tribuna de EFE, que estamos este año de aniversario, cumplimos 80 años y la verdad es que es un privilegio tener a una personalidad política, diputados, al embajador también de una potencia internacional como Brasil, ¿no? Les recuerdo, como Antonio les decía, que tienen unas cartulinas para dirigir preguntas y aprovechar la ocasión, identificándose, por favor, con letra clara, que ya la vista ya no acompaña mucho. Yo quería abusar de estar en la moderación y preguntarle a nuestro invitado, hacerle una pregunta muy general sobre la imagen de Brasil en el exterior. Si usted piensa que la imagen que tenemos en Europa y aquí en España del Brasil de hoy, con la presidencia del presidente Bolsonaro, es ajustada o no. Sobre él, bueno, se han escrito muchas cosas, se ha dicho que es un ultraderechista, racista, misógino, en fin, muchas cosas se han escrito. ¿Qué piensa usted de esa imagen? Ok. De fato, nós sabemos, temos ciência de que a imagem do Brasil não está a melhor possível. Penso eu que tem algumas justificativas, alguns motivos pelos quais isso acontece. Evidentemente, nós não podemos negar, o presidente tem o seu jeito de falar, o seu jeito às vezes duro, de pouco diplomático de abordar certos temas, e essa imagem, infelizmente, não reflete a realidade, porque o que é no Brasil não é o que se vê aqui. Eu recebi recentemente o diretor-geral de um importante organismo internacional, instalado aqui em Genebra, na Europa, que me dizia que a imprensa internacional, aqui a imprensa, basicamente faz um copia, traduz e cola da imprensa brasileira. E o presidente ganhou a eleição de uma forma completamente diferente, como eu disse na minha fala, no meu discurso, do convencional. E ele houve por bem fazer um enfrentamento da imprensa, de algumas instituições, mas agora ele já está se ajustando. De maneira que existe, sim, democracia no Brasil, as instituições estão funcionando muito bem, de maneira que o presidente sabe da responsabilidade dele e das limitações dele junto ao Supremo Tribunal Federal e junto ao Congresso Nacional, e tem respeitado isso, tem dialogado com essas instituições. Na questão dos costumes, eu diria que nada mudou. O Supremo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional Brasileira, criminalizou a homofobia, e o presidente nada pôde fazer, porque é uma decisão judicial, o Congresso tampouco, o Congresso poderá fazer para o futuro legislando. A questão, por exemplo, para falar dos costumes do aborto, continua do mesmo jeito que sempre foi, não aumentou a possibilidade de aborto, não diminuiu também. Então, muito mais retórica do que realidade.
É óbvio que, para finalizar, nós temos que tomar cuidado como alguns veículos de imprensa fazem a transcrição ou a tradução ou levam a notícia. Ainda ontem conversava eu e o embaixador Pompeu sobre um artigo duríssimo que saiu aqui no veículo espanhol, que foi tradução de um artigo de um jornalista com um viés de esquerda muito forte e vinculado a um veículo 100% de esquerda do Brasil, que é um site chamado 247, que é sabido por nós brasileiros que é um site de esquerda. Não estou criticando a esquerda, não estou criticando a direita. Meu partido é um partido de centro. Estou apenas ressaltando que, assim como a Argentina democraticamente elegeu e aprove por bem os seus cidadãos eleger um presidente de esquerda, o Brasil aprove por bem eleger um presidente de direita. E o tempo e a beleza da democracia corrigirá, no devido tempo, eventuais imperfeições ou eventuais exageros. Daniel Herrero, compañero, colega de la agencia Europa Press, le pregunta cómo afecta a la confianza de los inversores las investigaciones abiertas por corrupción contra miembros de la mayoría de los partidos. Nós temos, infelizmente, um ex-presidente da República que está preso, o ex-presidente Lula. Nós temos 3 ex-presidentes investigados, presidente Temer, presidente Fernando Collor e presidente Dilma. O presidente Fernando Henrique foi, mas já pela idade já conseguiu resolver os problemas dele por prescrição. Nós temos vários ex-deputados, ex-presidente da Câmara, inclusive, que está preso. Então, a corrupção está sendo devidamente tratada pela justiça brasileira. E a prova disso é essas prisões que eu acabei ou essas investigações que eu acabei de mencionar. A corrupção não é um fenômeno exclusivo do Brasil, é um fenômeno ruim, mas mundial. É ruim para todos, é ruim para o Brasil, é ruim aqui na Espanha também tem, no Israel nós vimos agora as dificuldades que o primeiro-ministro teve, muito por conta também desse problema. É um problema que afeta a vários, para não dizer todos, mas a vários países do mundo. Cada um trata de acordo com as suas regras e com as suas instituições. Eu quero dizer que no Brasil está sendo muito bem tratado. A prova disso é os ex-presidentes investigados, ex-presidente preso, ex-deputado, ex-presidente da Câmara preso, ex-ministros presos, condenados recentemente, como houve agora, semana passada. Então, nós estamos cuidando e com toda a transparência do mundo. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, a Suprema Corte Brasileira, é, se não a única, uma das únicas cortes constitucionais do mundo que transmite 100% dos seus julgamentos pela televisão e pelo rádio. Lá não tem julgamentos a portas fechadas. 100% dos julgamentos da Suprema Corte Brasileira é televisionado por uma TV chamada TV Justiça. Maior transparência que isso, eu acho que pode haver igual, mas maior não. Sí, ha mencionado al expresidente Lula y le pido una reacción a una noticia que ayer nuestra oficina en Brasilia publicaba, según la cual el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Díaz Toffoli, ha propuesto al Congreso cambiar el Código Penal para evitar la prescripción de delitos una vez juzgados en segunda instancia, lo cual impediría el eventual escarcelamento del expresidente Lula. Então, essa abordagem, e aí eu falo aqui como professor de direito, como advogado, não está correta. O que a Suprema Corte está debatendo hoje
quando eu digo hoje, esses últimos dias, esses últimos meses, não é algo específico para o ex-presidente Lula. É um tema que a Suprema Corte, no passado, já decidiu, a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, em segundo grau. E agora a mesma Corte rediscute a possibilidade de não haver. E aí eu trago para os senhores aqui, vou pedir licença para usar um pouco do meu lado de professor e explicar com a maior didática possível. A Constituição brasileira prescreve que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de acordo com as leis brasileiras, com a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ele se dá quando não há mais possibilidade de recursos. O Supremo, por uma decisão, disse, não, pode prender já com segunda instância. Mas antes o Supremo disse também, não podia prender. Agora estão discutindo, talvez não possa prender. E aí eu também vi, José, eu vi na imprensa brasileira hoje essa proposta do ministro-presidente da Suprema Corte, Toffoli, de criar, então, o impedimento da prescrição após a condenação em segunda instância. É uma sugestão, é uma ideia que, seguramente, o parlamento deverá tratar, deverá votar ou não. Mas também já existe hoje no parlamento brasileiro uma proposta de mudança à Constituição para mudar esse artigo que eu já mencionei, de que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, para possibilitar a prisão em segunda instância. Também já está sendo feito esse debate. Mas eu diria que, hoje, quando há uma decisão de segunda instância, ela já interrompe a prescrição. Eu não vou explicar aqui o sistema de prescrição do Brasil, que é complexo. Aliás, uma das aulas que eu mais gosto de dar é sobre prescrição penal. Mas eu quero dizer que, quando há uma sentença, a prescrição começa a contar do zero. Sentença de primeiro grau. Quando há um acórdão de segundo grau, ela começa a contar do zero novamente. O que eu não li toda a matéria, mas o que me parece que o presidente Toffoli está propondo é, quando houver uma sentença de segundo grau, aí não só interromperia a prescrição, mas suspenderia em definitiva a prescrição. Não poderia mais a possibilidade de prescrever. É uma sugestão que precisa ser analisada à luz das convenções de direitos humanos, porque também nós não podemos permitir que as pessoas fiquem à mercê do Estado a todo tempo. Sí, hay lógicamente varias preguntas en relación con las elecciones argentinas, la influencia sobre el Mercosur. Ximena Solar, creo leer, del Ministerio de Transportes de Argentina, que está con nosotros, dice, le pregunta, luego de las elecciones presidenciales del domingo en Argentina, ¿cómo cree que va a cambiar la relación bilateral entre ambos estados? Y también Marisol de Francisco, del Banco Santander, en particular le pregunta sobre el Tratado UE-Mercosur, ¿cuándo será cuál es el plazo de ratificación en el Parlamento brasileño? Ok. Bom, sobre o Mercosul e a União Europeia, eu já falei na minha intervenção. Eu tenho informação do representante da Argentina no Brasil no mais alto nível, o diplomata que responde pela embaixada, o encarregado de negócios da Embaixada da Argentina no Brasil, de que mesmo com a eleição do presidente Fernandes, há espaço para continuar
tratando e avançando o acordo Mercosul-União Europeia, porque isso dependerá não só da Argentina, dependerá dos sócios, e os demais sócios querem e vão seguramente, Brasil, Paraguai e Uruguai, tratar do assunto com a Argentina. É preciso entender que o acordo, a negociação do acordo ficou suspensa por muitos anos por uma questão de que houve uma configuração política no bloco do Mercosul convergente, mas também a União Europeia não queria tratar do assunto naquela época. Me recordo perfeitamente que em julho de 2017, julho de 2016, quando tratei pela primeira vez do assunto com Cecília Malmström, ela me disse, não é momento de voltar a falar sobre isso. Vamos aguardar um pouco, vamos esperar as eleições dos Estados Unidos, e quando Trump se elegeu com viés protecionista, a Europa correu para voltar a nos procurar para discutir o assunto. Então, tudo isso também tem os interesses de lá, tem os interesses de cá, não é uma coisa tão simples. Mas eu acho que nós temos espaço para que ele não seja abortado a entrada em vigor do acordo. Inclusive com informação dada para mim por um alto diplomata do país vizinho da Argentina, ainda na semana passada, antes de vir para cá. Sobre o prazo para ratificar, o Congresso brasileiro não tem prazo, não tem nada, nenhuma lei, nenhum dispositivo que obriga o Congresso a, em certo prazo, em tantos dias ou em tantos meses, ratificar. Mas com o Congresso que nós temos atualmente, podem ter certeza que será rápido. Eu mesmo, como vice-presidente, até 31 de janeiro de 2021, mas como deputado até 31 de janeiro de 2023, vou me empenhar para que seja aprovado, porque me empenhei para que ele fosse concluído, o acordo. Muchas gracias. Otra pregunta, esta abre otro frente. Pedro González, de El Debate de Hoy, afirma: el presidente Nicolás Maduro de Venezuela se jacta de teledirigir al Foro de Sao Paulo, al que atribuye además la agitación que ahora sacude a toda América Latina. Y le pregunta, ¿cree usted que el denominado socialismo del siglo XXI, lejos de languidecer, puede estar extendiéndose por todo el continente? Nós vemos, de fato, um importante jornal brasileiro fez uma matéria semana passada mostrando o mapa da América Latina e os países que estão hoje governados por políticos de direita, por políticos de esquerda, de centro-esquerda e de centro-direita, e aonde há manifestações e conflitos, e não são poucos. É óbvio que isso nos preocupa. O Brasil tendo, melhor dizendo, a importância que tem o país da América Latina, com a maior economia da América Latina, o mais populoso também, eu acho que poderá ser um protagonista na estabilização dessa... Não na estabilização, mas na possibilidade de diálogo, de dialogar com esses países. Nós temos diplomatas, nós temos gente de altíssimo nível no nosso corpo diplomático que tem capacidade de amenizar eventuais posições pessoais do presidente do Brasil. Eu mesmo estou disposto a estender esse diálogo. Aliás, um dos objetivos, um dos propósitos da minha vinda aqui é justamente isso, mostrar que as coisas não são como vendem ou como propagam aí pela imprensa. Lá no Brasil tem democracia, tem Congresso Nacional forte, tem judiciário forte, não obstante uma outra palavra do presidente que possa colocar em dúvida. O presidente pode muito, mas não pode tudo, numa democracia forte como é o Brasil. Qualquer presidente que seja. Sí, bueno, hemos hablado mucho de reformas económicas, de también la necesidad de crecer para que esas reformas y el crecimiento se traduzca en bienestar social.
Nos pregunta José María Plaza Escrivá por otro orden de cosas. Él es arquitecto y dice, ¿piensa también Brasil en la nueva etapa de país pragmático, con mayúscula lo pone, dar a conocer en Europa su arte y su cultura? Claro, não tenha dúvida. Nós precisamos avançar nessa questão de arte e cultura. Temos excelentes artistas, não só da música, mas das artes cênicas, da pintura. É preciso que haja um avanço sobre esta questão. Nós temos hoje novelas, minisséries, filmes que são exibidos e são propagados no mundo inteiro. Nós temos artistas brasileiros e arquitetos brasileiros que também são festejados em vários países do mundo. Penso que poderíamos fazer um pouco mais, está aquém do que deveria. Eu sou um entusiasta e um defensor do fortalecimento da cultura, da educação, porque é através da cultura e da educação que você melhora o nível intelectual das pessoas para que elas possam fazer e ter o senso crítico. O Brasil quer e precisa fazer, e eu defendo que deve fazer mais. Comparado aos níveis da Europa, nós estamos ainda muito aquém, não tenho dúvida disso. Estou sendo muito sincero. Estamos muito aquém. Mas somos um país aí de 500 e poucos anos, comparado com vocês que são milenares, eu acho que a gente tem como avançar. O embaixador me lembra aqui que está sendo renegociado o acordo cultural Brasil-Espanha. Aliás, nós temos um acordo com a Espanha muito amplo e que está sendo renegociado para modernizar e para trazer à atualidade, haja vista que é um acordo de um tempo já atrás. Yo me voy a permitir hacer una última pregunta de índole un poquito más personal. En su biografía se menciona que es usted pastor de la Iglesia Evangélica. Y nuestros compañeros en Sao Paulo nos piden que le preguntemos por su explicación, cómo explica el auge, el ascenso de las iglesias pentecostales en Brasil. ¿A qué se debe? Crescimento? Sí, crescimento. Bom, eu sou, de fato, pastor evangélico desde os meus 19 anos, tenho 48, portanto, quase 30 anos. Professo a fé evangélica há 30, desde 1989. E eu atribuo a um distanciamento. O Brasil é um país ainda majoritariamente declarado católico, mas as pessoas se declaram, mas não são praticantes. E houve, querendo ou não, e aí não estou fazendo uma crítica à Igreja Católica, pelo contrário, ainda ontem escrevi um artigo que foi publicado num veículo brasileiro, defendendo a canonização da Irmã Dulce, a primeira santa brasileira, defendendo, sobretudo, a participação dos políticos brasileiros no evento, porque a gente tem que respeitar, temos que preservar a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Eu sou um defensor do equilíbrio, eu sou um defensor do bom senso. Mas é fato, e isso mencionado a mim por vários amigos que tenho católicos, de que houve um distanciamento da cúpula da igreja, da forma da liturgia da igreja, com a necessidade das pessoas. A igreja evangélica chega mais próximo na assistência espiritual, na assistência social, na assistência, muitas das vezes até econômica, a pessoas. Eu diria que ela está mais próximo das pessoas. E as pessoas querem isso, querem atenção, querem carinho, querem ser abraçadas. E a liturgia e a forma que a Igreja Católica conduz as suas cerimônias e a sua própria condução dos trabalhos afasta as pessoas
da igreja. Por isso, as pessoas que não encontraram algo lá acabaram encontrando na outra. Mas eu diria que o fenômeno desse crescimento se dá muito por isso. As pessoas, por exemplo, digo aqui um exemplo, quando a pessoa vai na igreja católica e diz, olha, não pode ser rico, voto de pobreza, essas coisas não funcionam mais hoje em dia, sobretudo na era das redes sociais. A igreja é luxuosa. Eu até lia na imprensa brasileira essa semana que um bispo católico recomendou ao Papa, nesse sínodo da Amazônia, que retirasse o ouro da igreja, das liturgias da igreja. A pessoa chega lá, ela é pobre, e vê lá o cálice do vinho, o cálice da hóstia, aquela riqueza toda. Isso é contrassenso. A igreja, ela estimula, evangélica, ela estimula o crescimento da pessoa, o desenvolvimento, a melhora. E aí eu vou pedir permissão, já que tocaram no assunto, eu não ia tocar, eu não misturo religião com política, não misturo religião com Estado, mas aí eu quero dizer, se não fosse a igreja evangélica, eu não estaria aqui, porque eu era católico desde nascença, praticante, todos os domingos eu ia à missa. E tentei o suicídio 2 vezes antes dos 17 anos de idade, porque sou, melhor dizendo, adotado, não conheço os meus pais biológicos. E isso me causava uma crise existencial muito grande. A partir daquele momento que eu me encontrei nessa instituição, eu não tive mais desejo de suicídio, pelo contrário, passou, ainda tenho interesse e condições de ajudar outras pessoas que estão em mesmas condições. Tanto que participei da comissão de defesa da adoção da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional de São Paulo, porque sei que o quanto sofrem preconceitos ou mesmo problemas psicológicos as crianças que são adotadas. Eu não tinha dinheiro, a minha família que me adotou era muito pobre, paupérrima, morávamos numa palafita no interior do Espírito Santo. Quando o rio enchia por causa da chuva, inundava a casa e nós ficávamos desabrigados. Então eu não tinha dinheiro para encontrar um psicólogo e curar a minha crise existencial. Eu encontrei a igreja. Por isso, o crescimento das igrejas evangélicas. Muy bien, si me permite, antes de cerrar este acto, me gustaría preguntarle por las causas profundas de las turbulencias que estamos asistiendo en América Latina, Ecuador, Chile, más allá de la crisis venezolana y en Nicaragua. Se habla de la persistencia de la desigualdad, de la vulnerabilidad de las clases medias. ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes, que hace usted, señor vicepresidente? Essa é a grande preocupação nossa com a forma e o time que vai se fazer o liberalismo na economia brasileira. Nós verificamos hoje que, no Chile, a grande revolta da população que levou aí mais de 1 milhão às ruas é justamente a desigualdade social. Eu tenho uma grande preocupação de que, ao fazermos, deputado Silvio, as reformas que precisam ser feitas, não venhamos a privilegiar somente o andar de cima, os empresários, os investidores. É preciso que haja uma distribuição de renda. Como fazer, eu confesso que eu não tenho, ninguém tem essa fórmula de como resolver isso, mas é preciso que todos os cidadãos venham também ter benefício disso. Como eu disse no encerramento da minha fala, se nós avançarmos nessas pautas econômicas, ganha, e deveria pelo menos ser assim, ganha o Mercosul, ganha a Europa, ganha o Brasil, ganha a Espanha, ganha os investidores, mas deve ganhar todos os cidadãos. Então, nós precisamos encontrar uma forma de fazer com que se chegue lá na ponta para minimizar essa desigualdade social, que no Brasil talvez seja muito maior do que em outros lugares. É uma preocupação que nós temos. Eu acho que isso pode ser minimizado bastante com educação, com um programa de educação importante, com dar oportunidade para as pessoas, oportunidade de emprego, oportunidade de se colocar, da pessoa se colocar no mercado de trabalho, de incentivar as pessoas a também
de alguma forma, estimular as pessoas a vencer. Porque é possível, mas a pessoa precisa ter oportunidade. Se ela tiver oportunidade, eu acho que ela pode ter uma vida melhor. É uma questão muito difícil, embaixador Antônio, mas que precisa ser cuidada. E lá no parlamento nós temos uma equipe de deputados que está trabalhando para apresentar alguns projetos, não só no modelo que existe hoje no Brasil, do chamado Bolsa Família, que só dá dinheiro para a pessoa, mas não tem uma porta de saída. Nós queremos que a pessoa receba a assistência, mas que ela também encontre uma forma de não depender daquilo ad eterno. E isso está sendo debatido. Tem um grupo de deputados lá, eu participo das reuniões com eles, com o presidente da Câmara, até pela função de vice-presidente, e essa discussão está avançando e há de se propor um modelo lá no Brasil para tentar, pelo menos, minimizar essa questão. Mas é algo que realmente nos preocupa y que nós vamos tratar da melhor maneira possível. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y de su intervención retengo dos ideas. Una, que las instituciones funcionan en el Brasil, más allá de los problemas que todos los países tenemos. Y sobre todo, la ambición de la agenda reformista, que sin duda es el camino. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y ya sabe usted que esta es su casa. Muchísimas gracias a todos por haber. Muito obrigado.